Quando nosso Senhor ordenou aos apóstolos: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Evangelho de São Mateus capítulo 28, ele instituiu não apenas o rito exterior, mas o sacramento pelo qual a alma é introduzida na vida sobrenatural. O batismo é a porta dos sacramentos, o novo nascimento, o banho da regeneração, a iluminação da alma e o princípio da vida cristã. Por ele, os frutos da paixão, morte e ressurreição de Cristo são aplicados ao homem de modo real, eficaz e interior. Por isso, São Paulo afirma: fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós vivamos uma vida nova. Carta aos Romanos, capítulo 6. O batismo, portanto, não apenas recorda a morte e a ressurreição de Cristo, ele nos configura elas. O homem velho é sepultado e uma nova criatura nasce pela água e pelo Espírito. O primeiro efeito do batismo é a remissão dos pecados e a justificação. O Catecismo de Trento ensina que pelo batismo são perdoados todos os pecados. O pecado original, os pecados atuais cometidos antes do sacramento, toda culpa e toda pena eterna devida ao pecado. Nada permanece na alma que a impeça de entrar na amizade de Deus. Por isso, São Pedro, no dia de Pentecostes, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A remissão dos pecados não é simplesmente esquecimento divino, como se Deus apenas deixasse de considerar o pecado. É uma purificação real. Deus apaga a mancha, remove a culpa, rompe o domínio do pecado e restitui à alma a ordem sobrenatural perdida. Aqui é necessário compreender bem o que significa justificação. Justificar não é apenas declarar alguém justo de fora, como um juiz que pronuncia uma sentença favorável. Na doutrina católica, Deus não apenas declara justo, ele faz justo. A justificação é a passagem do estado de pecado para o estado de graça. É uma mudança real na alma. São Tomás de Aquino ensina que na justificação do ímpio, Deus move a alma, infunde a graça, perdoa a culpa e ordena novamente o homem para si. Deus não realiza apenas uma alteração jurídica, realiza uma transformação entitativa, isto é, uma mudança no próprio ser espiritual da criatura. Quando Deus perdoa, ele não apenas cobre a miséria, ele cura a alma por dentro. Isso é fundamental para corrigir uma concepção puramente jurídica do perdão. O perdão de Deus não é como o perdão humano, quando alguém simplesmente decide não cobrar mais uma dívida, por exemplo. Em Deus, perdoar é recriar, purificar, iluminar, ordenar, vivificar. O pecado desordena a criatura, pois a criatura foi feita para Deus. Deus está ordenado a si mesmo, porque ele é o próprio bem supremo. A criatura, porém, só encontra sua perfeição quando está ordenada a Deus. Quando o homem peca, ele se curva desordenadamente para si mesmo ou para as criaturas. Quando Deus justifica, ele recoloca a alma em sua direção verdadeira. Por isso, a justificação é uma obra interior de reordenação da alma. São Tomás explica que toda mudança da criatura tem Deus como princípio primeiro. O homem não se levanta sozinho do pecado, como se a graça fosse apenas uma ajuda externa posterior. Deus age antes, durante e depois. Ele previne, move, atrai, ilumina e fortalece. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Assim, até o desejo do batismo já é fruto da graça. Deus não fica apenas esperando o homem na fonte batismal. Ele conduz o homem à fonte. No caso das crianças, isso aparece de modo ainda mais claro. Antes de qualquer ato pessoal, Deus já as alcança por pura misericórdia. O batismo manifesta que a salvação é graça antes de ser resposta.
O Catecismo de Trento, segundo a doutrina tradicional, mostra que a causa principal da justificação é Deus. A causa meritória é a paixão de Cristo. Causa instrumental é o sacramento do batismo. E a causa formal é a graça santificante infundida na alma. Isso significa que o batismo é instrumento real da ação divina. A água, por si mesma, não teria poder de santificar, mas unida à palavra de Cristo e à instituição divina, torna-se instrumento pelo qual Deus comunica a graça. Por isso, São Paulo diz que Cristo santificou a igreja, purificando-a no banho da água pela palavra. Carta aos Efésios, capítulo 5. A água batismal é sinal, mas não sinal vazio, é sinal eficaz. Ela significa a purificação e realiza aquilo que significa. Essa doutrina se opõe diretamente ao erro de Lutero, que, sentindo fortemente em si a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, concluiu que Deus não mudaria realmente o homem por dentro, mas apenas o perdoaria por fora, imputando-lhe externamente a justiça de Cristo. Na visão luterana clássica, o homem permanece essencialmente pecador, embora coberto pela justiça de Cristo. A doutrina católica afirma o contrário. A justiça de Cristo não é apenas lançada sobre nós como um manto externo, ela nos é comunicada pela graça. O homem justificado não é apenas considerado justo, ele é feito justo, embora ainda permaneça em luta contra inclinações desordenadas. São Paulo não diz apenas fostes declarados santos, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados. Surge então uma dúvida importante. Se o batismo realmente perdoa tudo e transforma a alma, por que permanece a concupiscência? O Catecismo de Trento responde que a concupiscência permanece nos batizados não como pecado propriamente dito, mas como inclinação ao pecado, chamada por São Tomás de fomes peccati, isto é, combustível ou estímulo do pecado. Ela não condena a alma enquanto não houver consentimento da vontade. O pecado foi apagado, a inclinação desordenada permanece. Deus poderia ter retirado imediatamente toda inclinação ao mal, mas quis deixar ao cristão um campo de combate, humildade e mérito. Assim, a concupiscência que antes arrastava o homem como escravo pode agora tornar-se ocasião de vitória espiritual. Por isso, a permanência da concupiscência não nega a eficácia do batismo. Pelo contrário, mostra que a vida cristã é participação na morte e ressurreição do Cristo de modo progressivo. O batismo nos tira do domínio do pecado, mas não nos coloca ainda na glória consumada. Estamos salvos em esperança, como diz São Paulo, segundo a carta aos Romanos capítulo 8. Mas ainda caminhamos em combate. A graça nos dá armas, a glória dará repouso. O batizado ainda sente tentações, mas já não está abandonado a elas. Pode resistir, oferecer, combater, crescer e merecer. Cada resistência por amor a Deus aumenta a caridade e une mais profundamente a alma a Cristo. Por isso, uma tentação vencida pode valer mais para a santificação do que uma tranquilidade sem combate. O segundo grande efeito do batismo é a regeneração. Nosso Senhor disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de São João, capítulo 3. O batismo é, portanto, um novo nascimento. Pelo nascimento natural, recebemos a vida de Adão. Pelo batismo, recebemos a vida de Cristo. Pelo primeiro nascimento, entramos numa família humana marcada pela herança do pecado original. Pelo segundo nascimento, entramos na família divina, recebendo a graça de filhos adotivos de Deus. O Catecismo de São Pio X ensina, por exemplo, que o batismo nos faz cristãos, filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso. Essa filiação não é
uma mera metáfora piedosa, é uma realidade sobrenatural. É preciso distinguir, então, todos os homens são criaturas de Deus e, nesse sentido amplo, podem ser chamados filhos de Deus, enquanto feitos por Ele. Mas a filiação adotiva sobrenatural é outra coisa. Ela não vem apenas da criação, vem da graça. São João afirma: a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de São João, capítulo 1. Se é dado o poder de se tornarem filhos, é porque há uma filiação nova superior à simples condição de criatura. Pelo batismo, somos incorporados ao Filho unigênito e passamos a participar por graça da vida que ele possui por natureza. Cristo é filho por essência, nós somos filhos por adoção. Ele é Deus de Deus, luz da luz, nós somos elevados a Deus pela graça. São Tomás, seguindo a Escritura, chama essa realidade de participação da natureza divina, conforme a segunda epístola de São Pedro, capítulo 1. Tornamo-nos participantes da natureza divina. Isso não significa que o homem se torne Deus por essência. A criatura continua criatura. A distância entre Deus e o homem permanece infinita. Contudo, Deus comunica à alma uma participação criada de sua vida íntima. Os padres gregos chamavam isso de divinização. Não transformação da criatura em Deus, obviamente, mas elevação da criatura à comunhão com Deus. A alma em graça é como o ferro colocado no fogo. Continua sendo ferro, mas participa do calor e da luz do fogo. Assim, o homem continua humano, mas passa a viver de uma vida sobrenatural. Essa vida sobrenatural é a graça santificante. A graça santificante não é apenas um favor externo, nem uma emoção religiosa. É um dom permanente infundido na alma, uma qualidade sobrenatural que torna a alma agradável a Deus e capaz de atos proporcionados à vida eterna. São Tomás distingue a graça habitual que permanece na alma como princípio estável da vida sobrenatural das graças atuais, que são auxílios passageiros pelos quais Deus ilumina a inteligência e move a vontade para atos concretos. No batismo, recebemos a graça santificante como vida nova. Depois, ao longo da vida, Deus nos concede graças atuais para agir, rezar, resistir ao pecado, praticar o bem e crescer na santidade. Quando a alma está em estado de graça, há 3 pessoas divinas que habitam nela de modo especial. Nosso Senhor prometeu: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e veremos a ele e faremos nele morada. Essa inabitação trinitária é uma das verdades mais sublimes da fé. Deus está presente em todas as criaturas por essência, presença e poder, sustentando-as no ser. Mas nos justos, ele está presente de outro modo, como conhecido e amado, como um amigo íntimo, como um hóspede da alma. A alma em graça torna-se templo vivo da Santíssima Trindade. Por isso, São Paulo afirma: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Daqui se entende melhor a gravidade do pecado mortal. O pecado mortal não é apenas infração de uma regra, é perda da amizade divina, expulsão da graça santificante, morte espiritual da alma. O caráter batismal permanece, mas a vida da graça se perde. O homem continua marcado por Cristo, mas já não vive unido a Cristo pela caridade. Por isso se pode dizer que, pelo pecado mortal, perde-se a filiação adotiva enquanto participação viva da graça. Contudo, não se perde o selo batismal. O filho pródigo continua sendo filho de algum modo, mas está longe da casa do pai e precisa voltar pela penitência. A confissão, nesse sentido, restaura a graça batismal perdida depois do batismo. A graça santificante recebida no batismo pode crescer. Ela não é uma realidade estática. Assim,
Como uma criança nasce viva, mas precisa crescer, a alma nasce para Deus no batismo e deve desenvolver-se pela oração, pelos sacramentos, pela caridade, pelas boas obras, pela mortificação e pela fidelidade cotidiana. São Pedro exorta: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Há santos com graus diferentes de glória, porque tiveram graus diferentes de caridade. Todos os bem-aventurados possuem Deus, mas nem todos o possuem com a mesma capacidade. O batismo dá a vida, a perseverança e a caridade aumentam essa vida. Junto com a graça santificante, são infundidas as virtudes sobrenaturais. Em primeiro lugar, as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade. Pela fé, a inteligência adere às verdades reveladas por Deus. Pela esperança, a vontade confia na promessa da vida eterna e nos auxílios divinos. Pela caridade, a alma ama a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo por amor de Deus. Essas virtudes não são simples disposições naturais, são sobrenaturais, porque têm Deus como origem, motivo e fim. A fé não é mera opinião religiosa, a esperança não é otimismo psicológico, a caridade não é simples simpatia humana. São participações reais na vida sobrenatural. Também são infundidas as virtudes morais sobrenaturais, pelas quais a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança são elevadas à ordem da graça. O homem sem graça pode realizar atos naturalmente bons, mas pela graça esses atos podem tornar-se meritórios para a vida eterna. A justiça passa a ordenar o homem não apenas aos outros homens, mas a Deus. A fortaleza sustenta o cristão não apenas diante de perigos humanos, mas diante da cruz. A temperança não modera apenas apetites naturais, mas submete o corpo ao espírito iluminado pela fé. A prudência não calcula apenas meios terrenos, mas discerne caminhos de salvação. Além das virtudes, o batismo infunde os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São Tomás explica que as virtudes tornam a alma capaz de agir sobrenaturalmente, enquanto os dons a tornam dócil às moções do Espírito Santo. É como a diferença entre remar e abrir as velas ao vento. Pelas virtudes, a alma age com a ajuda da graça. Pelos dons, é movida de modo mais íntimo e elevado pelo próprio Espírito. O dom de sabedoria faz saborear as coisas de Deus. O entendimento penetra mais profundamente as verdades da fé. O conselho ajuda a discernir em situações difíceis. A fortaleza sustenta nas provações. A ciência julga corretamente as criaturas. A piedade dá afeto filial para com Deus. O temor de Deus afasta a alma do pecado por reverência amorosa. Outro efeito do batismo é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor pessoal do Pai e do Filho, o dom incriado, aquele que é enviado à alma para santificá-la. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia, inspirava os profetas, fortalecia os justos, conduzia o povo eleito e preparava a vinda do Messias. Contudo, essa comunicação era menos plena e menos manifesta. O próprio evangelista São João diz: ainda não havia sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isso não significa a ausência absoluta do Espírito antes de Cristo, mas a ausência daquela efusão plena, pública e messiânica que viria após a paixão, ressurreição e ascensão do Senhor. Pentecostes é a manifestação pública da nova economia do Espírito. O que aparece visivelmente sobre a igreja em Atos dos Apóstolos, línguas de fogo, coragem apostólica, pregação, unidade e expansão da fé, realiza-se sacramentalmente em cada batizado de modo interior. O batismo insere a alma nesse Pentecostes permanente da igreja.
O Espírito Santo, que pairava sobre as águas na criação, Gênesis capítulo 1, agora age sobre as águas batismais para produzir a nova criação. Assim como o mundo começou sobre o sopro divino, a vida cristã começa sob a ação do mesmo Espírito, que faz nascer uma criatura nova em Cristo. Por isso, todos os outros sacramentos são, de certo modo, prolongamentos do batismo. Essa expressão precisa ser entendida corretamente. O batismo é o nascimento espiritual. Os demais sacramentos desenvolvem, alimentam, restauram ou orientam essa vida nas diversas situações da existência cristã. A confirmação, crisma, aperfeiçoa a graça batismal, fortalecendo o cristão para confessar a fé. A Eucaristia alimenta a vida recebida no batismo com o próprio corpo e sangue de Cristo. A penitência restaura a graça batismal quando ela é perdida pelo pecado mortal. A unção dos enfermos fortalece a alma nas provações da doença e da morte. A ordem configura alguns batizados ao sacerdócio ministerial. O matrimônio santifica a união dos batizados e a transforma em sinal da união de Cristo com a Igreja. Assim, toda a vida sacramental brota da fonte batismal. O batismo também incorpora o homem à Igreja. São Paulo ensina: todos nós fomos batizados em um só Espírito para formarmos um só corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A Igreja não é apenas uma associação de pessoas com ideias religiosas semelhantes. Ela é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, os fiéis são os membros. Pelo batismo passamos a pertencer a Cristo e, pertencendo a Cristo, pertencemos ao corpo do qual Ele é a cabeça. Não existe união verdadeira com a cabeça sem relação com o corpo. Por isso o batismo nos introduz simultaneamente em Cristo e na Igreja. Toda sociedade precisa de algum sinal visível de pertença. Uma família, por exemplo, uma cidade, um povo e uma instituição possuem vínculos reconhecíveis. Cristo quis que sua igreja também tivesse uma entrada visível, objetiva e sacramental. Essa entrada é o batismo. Por isso o Catecismo de São Pio X ensina que o batismo nos faz membros da igreja. O não batizado pode rezar, buscar a Deus e receber graças atuais, mas ainda não possui a incorporação sacramental que o torna sujeito pleno do culto cristão e participante ordinário dos demais sacramentos. O batismo é a porta. Sem essa porta não se entra ordinariamente na casa sacramental da igreja. Aqui se compreende por que o batismo é necessário para os demais sacramentos. Antes de ser alimentado pela Eucaristia, é preciso nascer pela água e pelo Espírito. Antes de ser confirmado, é preciso ter recebido a vida que será fortalecida. Antes de ser absolvido sacramentalmente na penitência, é preciso ter sido incorporado à Igreja pelo batismo. O batismo é fundamento, raiz e princípio. O culto cristão pleno é o culto de Cristo cabeça unido a seus membros. Pelo batismo, o homem torna-se membro de Cristo e pode participar sacramentalmente desse culto. Contudo, nem todos os membros da igreja estão na mesma condição espiritual. A tradição distingue membros vivos e membros mortos. O membro vivo possui a graça santificante e está unido a Cristo pela caridade. O membro morto conserva o batismo, a pertença visível e o caráter sacramental, mas perdeu a graça pelo pecado mortal. É como um ramo ainda preso externamente à árvore, mas sem a seiva vital. A graça é o princípio vital dessa comunhão. Sem a graça há vínculo, mas não há vida plena. Por isso a confissão é necessária para que o membro morto volte a viver. O batismo imprime na alma um caráter indelével. O Catecismo de Trento ensina que esse caráter é um sinal espiritual permanente que jamais pode ser apagado. Por isso, o batismo não pode ser repetido. Mesmo que alguém peque gravemente,
apostate ou viva longe da igreja permanece marcado pelo selo de Cristo. São Tomás explica que o caráter sacramental configura a alma para o culto divino. É uma marca de pertença e uma capacitação espiritual. No batismo, o cristão é assinalado para pertencer a Cristo e participar do culto cristão. Essa marca permanece para sempre, até mesmo quando a graça é perdida. Esse caráter tem uma dimensão ativa e uma dimensão passiva. A dimensão ativa consiste na capacidade de participar do culto cristão, sobretudo oferecendo-se com Cristo ao Pai. São Pedro chama os fiéis de sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Esse não é o sacerdócio ministerial dos padres, recebido pela ordem, mas o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo. Todo batizado pode oferecer a Deus suas orações, trabalhos, sofrimentos, alegrias, renúncias e atos de caridade unidos ao sacrifício de Cristo. E essa participação atinge seu ápice, o seu pico na Santa Missa. A missa não repete a cruz, porque Cristo morreu uma única vez. Mas o único sacrifício da cruz torna-se sacramentalmente presente no altar e seus méritos são aplicados hoje às almas. O sacerdote ministerial oferece sacramentalmente em nome de Cristo cabeça. Os fiéis, pelo sacerdócio comum recebido no batismo, unem-se interiormente a essa oblação. Por isso, assistir à missa não é apenas estar presente como espectador. O batizado deve oferecer-se com Cristo, sua vida, sua dor, seu trabalho, sua família, suas tentações, suas lutas e sua vontade. A missa aplica os méritos da cruz. A missa aplica os méritos da cruz, então, mas também educa o fiel a viver crucificado com Cristo. A dimensão passiva do caráter batismal consiste em receber os frutos do culto e da redenção. O cristão recebe a graça que brota do sacrifício de Cristo, é alimentado pela palavra divina, é purificado, fortalecido e ordenado a Deus. Mas essa passividade não significa inércia. Quem volta da missa deve voltar disposto a viver o mistério que celebrou. São Paulo resume isso quando diz: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A vida cotidiana torna-se prolongamento da liturgia. Carregar a cruz diária, perdoar, vencer vícios, suportar humilhações, praticar a caridade e permanecer fiel são modos concretos de viver a graça batismal. Portanto, o batismo não é um símbolo vazio, nem uma mera cerimônia social, nem apenas uma declaração externa de perdão. Segundo as Sagradas Escrituras, São Tomás de Aquino, o Catecismo de Trento e o Catecismo de São Pio X, ele é uma verdadeira recriação espiritual. Nele, Deus perdoa realmente os pecados, justifica interiormente a alma, comunica a graça santificante, faz do homem filho adotivo, templo da Trindade, membro de Cristo e herdeiro do céu. Nele são infundidas as virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito Santo. Nele, o homem incorporado à igreja recebe o caráter indelével e é habilitado a participar do culto cristão. Pelo batismo, a criatura desordenada pelo pecado é reordenada a Deus. O homem velho morre com Cristo. A nova criatura nasce pela água e pelo Espírito, e toda a vida cristã passa a ser o desenvolvimento progressivo daquilo que começou na fonte batismal, até que a graça recebida na terra alcance sua plenitude na visão beatífica da eternidade.